Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Maria Laura Foradori, que é uma advogada argentina, especialista em educação ambiental e que está em Tupã participando de um seminário, esteve, melhor dizendo, participando de um seminário na Unesp no começo do mês de junho. Olá, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada a você. Eu vou pedir licença para falar em portunhol, então. Não, esteja à vontade. Obrigada. O que a trouxe aqui, como você chegou até aqui para esse seminário? Quem te trouxe? Conta um pouquinho da sua chegada. Bom, eu sou advogada e agora eu estou fazendo na Argentina, em Córdoba, na Universidade Nacional de Córdoba, o doutorado em ciência política. Então, no contexto do doutorado, eu vim a fazer um estágio de investigação com a professora Angélica Góes Morales e com o professor Ricardo Gonçalves Santana. Ambos da Unesp de Tupã. Ambos da Unesp de Tupã e de Marília também. Com o grupo de CODAFI, de Competências Digitais para a Agricultura Familiar, para trabalhar educação ambiental e informação ambiental aqui no Brasil. E quando começou esse conceito de educação ambiental? E a educação ambiental, a maioria dos autores falam de que começou na década dos 70, especificamente com a conferência de Tbilisi, de educação ambiental em Geórgia, onde se fala da educação ambiental como um processo contínuo e onde se introduz a noção de ambiente relacionando as questões de natureza com social. Mas falando do contexto latino-americano, na década de los 80 se pode olhar, observar maior desenvolvimento de teorias e de reflexões em quanto à educação ambiental, e a década dos 90 começa com a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, a Cumbre de la Tierra, que é muito importante, e a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental Iberoamericana em Guadalajara também no mesmo ano. Esses são os hitos mais importantes aqui. E como você observa, analisa a educação ambiental, as suas várias faces num continente aí, ou num subcontinente, na América do Sul, com tanta diversidade geográfica, né? Você tem a Amazônia, você tem o Pampa argentino, você tem o Ushuaia aí, que é uma terra gelada, né? Ou seja, tem um semiárido nordestino. Como você analisa a educação ambiental na América Latina, mais especificamente na América do Sul? Bom, mas eu não vou falar da educação ambiental como política pública dos países da América Latina, porque isso já necessitaria mais estudo do análise de cada país. Mas para falar em geral do América do Sul, da América Latina, eu poderia dizer que é muito importante que a educação ambiental seja contextualizada, que tenha em conta o contexto, no contexto, mas não só com os biomas, com a natureza, sino o que é mais importante é a cultura, o contexto social. Então, se podemos falar de educação ambiental latino-americana porque nos identificamos como uma região, também é necessário ter em conta as diferentes culturas, as diferentes costumes dentro de cada país, dentro de cada lugar. Então, isso é muito importante para a educação ambiental. E aqui, com sua pergunta, você dá o pé para falar de como entende a educação ambiental. Alguns mais ligados a questões naturais, por isso você falou de como se relaciona com distintos biomas, mas também a educação ambiental com questões sociais e com questões de costumes e culturais. Isso é muito importante também. E qual que é a perspectiva latino-americana para as questões ambientais aí? Por exemplo, na Argentina, na sua região, quais os maiores problemas ambientais, que certamente podem ser alguns parecidos, mas não todos, e devem ter alguns problemas bem diferentes da nossa região, do estado de São Paulo, por exemplo? Tá. Bom, então, ligado com o anterior, falando da educação ambiental latino-americana, há uma corrente que é uma perspectiva crítica latino-americana para falar de educação ambiental. E aqui é muito importante trazer a Boaventura de Sousa Santos, que ele fala de que todo conhecimento válido sempre é contextual. Não podemos falar em geral de um conhecimento, de um conceito, senão temos que trazer a um contexto particular. Então, ligado com essa perspectiva crítica, a questão ambiental aparece
desde la racionalidad ambiental, un concepto que trabaja Enrique Leff de México, como una perspectiva superadora a esa racionalidad capitalista, económica e instrumental de la modernidad, como modelo hegemónico o patrón de consumo y de producción. Eso como una perspectiva latinoamericana. Mas también, como falei recién, tienen que tener en cuenta los problemas de cada región. Os problemas podemos hablar de crisis ambiental, por ejemplo, como un problema que podemos pensar como común o como un término neutral o que todos falamos de lo mismo, mas no es cierto. Tenemos que tener en cuenta que ambiente tampoco es lo mismo para todo el mundo. Entonces, tomando a Lucia Saubé, que es canadiense, podemos entender el ambiente como naturaleza, es decir, como una perspectiva conservacionista. Podemos entender un ambiente como territorio también, como una cuestión de cultura y de identidad en un territorio. Podemos entenderlo como un problema a resolver, como un contexto o como un hábitat también. Eso para hablar del ambiente. De crisis ambiental, relacionado a los problemas ambientales que vos falaba, también podemos hablar que es igual, mas no es neutral tampoco, porque los países, podemos hablar desarrollados, o do primer mundo, entre comillas, desenvolvidos, y ligada, ellos pueden entender la crisis ambiental solo como una externalidad negativa do proceso de industrialización. Mas para nós, para a Argentina também, a crisis ambiental tem que ver com uma desigualdade social, com questões de justiça distributiva, com uma questão de pobreza que atraviesa a problemática socioambiental de todo o continente latinoamericano, subcontinente latinoamericano e América del Sur também. Então, isso é muito importante ter em conta a la hora de falar de perspectiva latinoamericana para abordar los problemas ambientales de cada región. Y hablando de educación ambiental y de Argentina particularmente, es muy importante para la educación tener proximidad con los problemas ambientales locales, para que la gente tome mayor conciencia y participe también después. E dentro disso que você falou, dessa diferença de renda, uns muito ricos, outros muito pobres na América Latina, como que a educação pode contribuir para melhorar os problemas ambientais e até os problemas aí financeiros, né, da população? Esse pessoal que às vezes não tem, vive com $100 por mês ou menos. Tá, eu acho que a educação ambiental não tem que ver com questão econômica, quizás tem que ver com as pessoas tomar consciência de su propia vulnerabilidad. Más allá de la cuestión económica, hablamos de vulnerabilidad en general, de tomar conciencia que uno puede vivir sobre el lixo, por ejemplo, que uno puede vivir a la vera de un río que se inunda, en un área de inundación. Eso hablamos de vulnerabilidad ambiental, que tiene en cuenta a pobreza y que generalmente los problemas ambientales también no afectan a todo el mundo de manera igual. Siempre afecta a los más vulnerables, a los más pobres. La educación ambiental tiene que ver con una toma de conciencia para revertir eso. Eso, más allá de la cuestión económica de la persona, tiene que ver con una toma de conciencia de la vulnerabilidad que yo vivo, que una persona vive. Mas, em suma, tanto a questão ambiental quanto a questão econômica, é impossível resolvê-la sem educação. Eu confio muito na educação como um processo de troca de valores, como um processo para superar a crise ambiental. Aí volvo a citar a Enrique Leff, que ele fala de crise ambiental como uma crise civilizatória, porque vai mais allá, tem que ver com uma crise da cultura ocidental, do modo de consumo e de produção da modernidade que falamos recém também. Então, un modo de seguir con ese statu quo, con esa racionalidad de la modernidad, tiene que ver con la fragmentación del conocimiento, con la homogeneización. Entonces, la educación ambiental tiene que ir contra de eso, contra de esa homogeneización. Entonces, ahí hablamos de saber ambiental dentro de la racionalización ambiental.
que trace para si as cosmovisões dos povos originários, por exemplo, tendo em conta as diferenças. Os nativos. Os nativos. Então, confronta com essa racionalidade moderna, com essa racionalidade que é eurocêntrica, que é colonial, que é branca. Confronta com tudo isso para trazer outros valores, uma troca de ética e de valores. Tem que ser uma ação, uma educação ambiental para a ação. É decir, surge dos problemas ambientales, mas tem que actuar para esses problemas ambientales. E tem que ser um processo permanente para a troca de valores, para conhecimento. Isso é muito importante também. E as questões ambientais e a própria educação ambiental dentro do direito argentino, do sistema institucional argentino, como que estão colocadas? Bom, falamos antes da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 aqui no Brasil, no contexto da Cumbre de la Tierra. Então, em Argentina, com a reforma constitucional de 1994, se incorporou o que fala de cláusula ambiental na Constituição Nacional. O artículo 41, que vai falar sobre a questão medioambiental em geral, mas tem um párrafo que fala só que o governo tem que prover a educação e a informação ambiental. Mas isso acontece na prática ou não? Vamos a seguir falando sobre o marco normativo para depois falar sobre o institucional e bajar a la prática, para que você entenda melhor. Então, a educação ambiental no marco constitucional, isso é muito importante, porque fala de que é um direito constitucional para nós, porque isso situa a educação ambiental como um dever para o Estado, um dever de proveer a educação ambiental tanto para os poderes ejecutivo, legislativo, judicial, como para os distintos governos, nacional, provincial e local também, e um direito para os cidadãos. Então, isso está na Constituição Nacional. Depois vamos encontrar as leis de pressupostos mínimos, que são leis que deve dictar a nação para garantizar uma proteção ambiental uniforme para todos os habitantes de Argentina. Então, a Lei General del Ambiente del año 2002 establece a educação ambiental como objetivo de política ambiental de Argentina e como instrumento também para aplicar. Y le dedica a la educación ambiental un par de artigos también muy importantes reglamentando su aplicación en términos generales, ¿no? Y después también de eso por lado de la legislación ambiental, más de la legislación educativa también se incorporó la educación ambiental. Eso también es muy importante, mas no contamos con una ley específica de educación ambiental. Eso traba mucho las acciones concretas. Entonces, eso es un marco normativo en general. Hay legislaciones que tienen también, hacen referencia más esto o principal, la Constitución con la legislación ambiental y educación. En cuanto a lo institucional, podemos hablar que de 1997 se inició la Estrategia Nacional de Educación Ambiental no ámbito nacional y luego en 2006 se creó la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Eso en el año 2006. Esa unidad de coordinación llevó adelante muchas líneas de acción, muy importante. Publicó unos manuales también de una perspectiva muy crítica, donde fala de la educación ambiental crítica, reflexiva, emancipatoria. Esto que venimos hablando de la perspectiva latinoamericana. Eso en el año 2006. Después, ahora con troco de gobierno, a educación ambiental, a unidad de coordinación de educación ambiental no existe más. Con el gobierno Macri. Con el gobierno de Macri, eso. Entonces, ahora tenemos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, luego una Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, luego una Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, luego una Dirección y después recién Educación Ambiental,
que ahora se están llevando a cabo, esto es importante, desde el año pasado, reuniones. En diciembre fue a reunión nacional, a un encuentro nacional de educación ambiental. Y este año se están llevando a cabo encuentros regionales para construir la nueva estrategia de educación ambiental nacional. Una cosa muy importante también que este año se firmó el Compromiso Nacional de Educación Ambiental entre el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación. Esto en el ámbito de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Mas eso es muy nuevo, entonces ahora no hay aplicación, mas lo que puedo falar es que cada vez hay más docentes no ámbito de la educación formal, ¿no? Porque puede ser también informal, más docentes interesados en la temática de educación ambiental. Mas es importante tener en cuenta que es una educación transversal, que es una perspectiva compleja. Entonces no puede apoderarse ni biología ni geografía, distintas disciplinas. Muy importante trabajar en conjunto, colectivamente. Você poderia fazer um paralelo entre as políticas públicas de educação ambiental da Argentina e do Brasil? Bom, eu vim ao Brasil justamente porque o Brasil é um referente na educação, em políticas públicas na educação ambiental em Latinoamérica, junto com México. Brasil, posso falar sobre a questão de marco normativo, como na Argentina, começou na década de 1980. Con la Ley de Política Ambiental Nacional, que ya en esa época, você oye a diferencia, en Argentina recién en 1994 con la Constitución Nacional, aquí en 1981 con la Ley de Política Ambiental Nacional, ya se hacía referencia a la educación ambiental. 13 años antes. Muy importante, en la década de los 80, más después, con la Constitución Nacional, también no artículo acho que 225, también hace referencia a la educación ambiental. Y después, en 1994, cuando Argentina reforma la Constitución, aquí comienza el Programa Nacional de Educación Ambiental, que es un hito muy importante para la educación ambiental en Brasil, que justamente ahora está sometido a consulta pública para actualización del programa y para evaluación y para actualización. Y luego en 1999 tenemos la Política Nacional de Educación Ambiental. Y desde comienzos de 2000 hay muchas políticas muy importantes de educación ambiental a nivel federal. Mas también comienza la política de enraizamiento que falan para fortalecer la política a nivel estadual. Es muy importante la política desenvolvida no Brasil. E na Argentina, há direito à informação ambiental no âmbito jurídico? Bom, agora podemos falar de informação ambiental porque você olha que está muito relacionado com a educação ambiental. De hecho, falamos que aqui no grupo de CODAFI está o programa de educação ambiental para a agricultura familiar também, muito relacionado. Eles intentam levar a digitalização para a agricultura familiar. Então, esse acesso à informação va relacionado con la educación. Por ejemplo, yo no puedo mostrar no portal de gobierno los datos sin educar a povo para acceder a esos datos. Eso tiene que ver con portal de gobierno abierto, con las tecnologías de la información y de la comunicación. Está todo para acceder, mas si yo no educo, si yo no informo, o povo no accede. Entonces, el derecho de información ambiental, específicamente en Argentina, como você preguntó, está también en la Constitución Nacional, tiene un recorrido bastante similar a la educación ambiental, porque también fica en el artículo 41 de la Constitución Nacional como un derecho deber. Por eso hablamos de doble faz de derecho a información ambiental, porque es un deber del Estado organizar, producir la información ambiental disponible para el povo y es un derecho do povo, da ciudadanía, acceder a información ambiental que tiene el Estado y los particulares también, que tienen relación con cuestión ambiental, que por ejemplo un contaminante. Entonces, surge el artículo 41, mas también tem la Ley de Presupuestos Mínimos General, y lo que es más importante que el derecho da información
ambiental tem uma legislação específica de pressupostos mínimos. Então, isso hace que esteja em escalão diferente da educação ambiental, porque já tem uma legislação específica, que aí vai falar as condições para acceder à educação, à informação ambiental, as exceções, o dever do Estado. Por exemplo, o Estado da Argentina tem o dever de fazer um informe ambiental anual, que tem que estar disponível para o povo. E é feito? Agora foi feito em 2016, mas Antes não. outros anos não, mas 2012 também foi feito. Mas alguns anos não. Pero agora 2016 sim foi feito. Então, falamos por um lado, então, de dupla fase de informação ambiental, porque eu tenho direito a acceder, mas o Estado dever de prover a educação ambiental. E meu direito à informação ambiental também podemos falar de um direito individual, porque como uma contrapartida ao direito de expressão, de autonomia individual, como direito à informação individual, e também pode falar de um direito coletivo à informação ambiental, que tem que ver com um instrumento, um pressuposto para a participação. Isso é muito importante também. Uma das grandes questões ambientais no Brasil é a Amazônia, o desmatamento da Amazônia. Existe alguma grande questão ambiental na Argentina? Ou não? São várias pequenas preocupações. Justamente, eu vou falar justamente agora que você traz esse exemplo do desmatamento em Córdoba. Córdoba é uma província que tem como uma das principais atividades agropecuária. Ali é o Pampa, a região do Pampa. Pampa, sim, região centro, mas sim, se dedica a lo agrícola. Sim, correto. Muito soja. Então, isso tem relação com problemas ambientais de agrotóxicos, por um lado, e também de desmatamento, para fazer mais atividade produtiva. Mas ainda há muitas florestas, muitas matas nativas na região de Córdoba? Só queda o 3%. Só 3% do original? Do original. Mas, e agora se está em um processo legislativo para fazer a legislação de bosque nativo, de mata, para a proteção da mata. E aí surgem os interesses contrapostos. Há uma puja de interesses, por isso não se pode sancionar ainda a legislação. Há muitas discussões nesse campo também. Porque a agricultura é algo muito forte na Argentina, a economia argentina. Mas é um problema mais da região centro-pampeana também. Podemos falar de um problema de mineiro na região de Cordillera também. Há região de fracking de petróleo na região patagônica também. A Argentina é um país muito extenso que tem distintas atividades econômicas de acordo à região. Então podemos falar de distintos problemas ambientales. Mas voltando a la questão do início, o principal problema é a pobreza, a la desigualdade social também. Então é sempre relacionar a questão da economia com a distribuição dos recursos, com a desigualdade e com a pobreza. E a desigualdade econômica na Argentina é menor que no Brasil. Aqui no Brasil a discrepância, a diferença é maior do que na Argentina, me parece. Eu olhei muito pouco no Brasil, mas eu acho que sim, é menor, mas depende também da região. Mas temos muita desigualdade na Argentina. Comparando, por exemplo, uma grande cidade como Buenos Aires com uma grande cidade do mesmo porte no Brasil, acredito que você encontre mais pobreza aqui. O que acontece é que você está em Tupã, que felizmente não temos favelas, temos pobres, mas não chegamos a ter miseráveis. Por isso, minha visão vai ser parcial, porque eu estou em Tupã, que é uma cidade mais pequena, e eu não olhei favela, por exemplo. Não existe. Não existe aqui. Mas eu acho que coincido com você na desigualdade que é maior aqui no Brasil. E na Terra do Fogo, uma região pouco habitada em relação ao restante do país. Sim. Por esse motivo, a princípio haveria menores agressões ao meio ambiente. Mas você citou o caso da indústria petrolífera. Sim, né? Isso é um problema. Esse agrava o problema? É um grave problema por novos métodos não convencionais de extração do petróleo, mais agressivo, muito mais agressivo para todo o entorno. Isso é um grave problema no sul.
mas como você falou também não é muito habitado. Então a protesta agora está crescendo muito, a participação do povo. Por isso é muito relacionado à informação e à educação para a participação da comunidade. Laura, é a sua primeira vez no Brasil ou não? Eu vim ao Brasil, mais a estado de Santa Catarina, particularmente a Garopaba. A passeio? De passeio, mas o ano passado eu também estive na USP, na Universidade de São Paulo, fazendo um curso de pós-grado de CLACSO, Consejo Latino-Americano de Ciências Sociais, sobre meio ambiente e sociedade. Mas aí morei 2 semanas, pouquinho. Em Tupã é a primeira vez? Tupã é a primeira vez. Você está aqui há quanto tempo? Faz 2 meses, aproximadamente. Vai fazer agora 2 meses. E você vai embora quando? Vou embora. Já está por esses dias? Já estou por estes dias, sim. E agora eu queria que você fosse sincera e você dissesse o que chamou a sua atenção em Tupã de modo positivo e também de modo negativo. Bom, de modo positivo, eu vou falar das pessoas de Tupã. Eu fiquei com muito medo antes de vir, porque eu achava que ia ter muita saudade de meu país, de minha família, meus amigos, meu entorno. Mas aqui eu senti como em casa. Eu agradeço muito às pessoas da Unesp e às pessoas em geral, como vocês também da Cada TV, muito generosas, muito solidárias com nós, com os estrangeiros. Então você presenciou aí em loco a famosa hospitalidade brasileira. E tupaense também, no caso, isso, né, Fortadelo? Para destacar a hospitalidade brasileira, eu senti muito gostosa aqui com vocês. Eu senti muito gostosa. E eu conheci também, vou destacar como bom, a tradição, a festa junina. Eu tive a oportunidade de estar na festa junina tupaense, que foi muito boa. Muito boa. Essa é uma das poucas tradições que ainda restam de tantas que haviam, né? Apesar de alguns estrangeirismos, aí, principalmente na música, mas sim, ainda é uma das poucas festas tradicionais que ainda resistem. Hasta dancei quadrilha, imagina. Olha que maravilha! Não, muito bom. A comida é muito gostosa também, a dança, a música é muito boa, muitos estilos, muito diferentes. Isso é muito bom. E em quanto ao malo, mas não quero falar do malo, mas o que chamou a atenção em termos da urbanização de Tupã, eu vou falar sobre a falta de espaço verde, de praças verdes para brincar as crianças, para fazer piquenique, você fala? Sim, não existe um parque, por exemplo, em Tupã. Existem algumas pequenas praças, claro, e como você disse, são poucas. Claro, um parque, mas também eu acho que pode revalorizar a beira do rio, que seria muito importante, mas o espaço para espaço verde. E eu fiquei muito surpreendida com os buracos. Muitos buracos. Muitos buracos. Isso é uma praga não só tupaense como brasileira, né? Isso você não vê em outros países, em algum lugar você vai achar, mas na maioria dos países ditos civilizados não se encontra tantos buracos. Mas na Argentina também temos, mas não tan, aqui é muitos. E eu acho que é muito perigoso, principalmente para as motos, que há muitas também, para o acidente do trânsito. Para isso eu acho que é muito importante arrumar os buracos. Com certeza, né? Laura, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença e convidá-la para outras vezes, quando vier ao Brasil. Espero que venha outras vezes ao Brasil, a Tupã, a Unesp, né, e visitar-nos aqui e dar mais uma palavra para nós, para nossos telespectadores. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada a vocês. Para mim foi um prazer. Eu espero voltar para Tupã, mas também quero convidar a vocês para ir à Argentina e a Córdoba, onde eu moro, que é muito linda a cidade e a província, o país inteiro também. Eu invito a conhecer. Obrigado pelo convite, se eu puder, eu aparecerei por lá. Estamos assim chegando ao final de mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebeu a visita de Maria Laura Foradori, advogada argentina, especialista em educação ambiental.
Muito obrigado pela sua audiência e continue na TV Universitária.